de Brusque, entramos numas estradas de chão, pastor, e viemos vindo e acelerando e freando, pulando umas costelas de vaca até a gente chegar aqui. Então, os irmãos nos perdoem pelo atraso, amém? Ah, Jesus, nós te amamos, mas é muito bom estar com vocês novamente, né? Muito bom estar com vocês. E você pode perguntar, mas por que nós cantamos tanto? Queridos, que lá no céu vai ser só louvor, vai ser glória, adoração. Nós somos chamados para um lugar de adoração. Diz que Jesus, o Senhor, quando olha para a terra, Ele não busca os mais capacitados, Ele não busca o que prega melhor, Ele não busca o eloquente, o teólogo, Ele não busca os melhores músicos, mas Ele busca verdadeiros adoradores. Ele busca verdadeiros adoradores. E nós precisamos começar a treinar já aqui embaixo, antes de nós chegarmos lá, né? Então por isso a gente treina bastante, né, Gui? Bastante. Enquanto dá, a gente treina, para chegar lá e a gente não passar vergonha. Amém? Diz que tem um trono, Apocalipse 4, diz que João viu um trono, e muito engraçado, porque diz que João escuta uma voz e fala, sobe aqui, vem aqui. Aí diz que João sobe no espírito, e ele vê um trono, e um ser reluzente sentado sobre aquele trono. E ele olha e ele vê 24 anciões, 24 tronos ao redor daquele trono, e nesses 24 tronos, 24 anciões. E esses 24 anciões, eles tiram, amém, eles tiram as suas coroas, eles se prostram diante do Senhor, adorando, e eles só falam santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Amém? Santo é o Senhor. Às vezes as pessoas não sabem, mas por que repetem tantas músicas? Às vezes acham isso aí heresia, pastor. Olha lá, só cantam e não fica 20 minutos cantando a mesma coisa. Se tu for lá em Salmos, acho que é 136, não lembro de cabeça. Salmo 136, você vai ler umas 257 vezes, rendei graças ao Senhor, que a sua misericórdia dura para sempre, e porque a sua misericórdia dura para sempre, e de novo a sua misericórdia dura para sempre. Isso aqui é um salmo, queridos, isso aqui é um cântico, é um terrilim. O que é um terrilim? Terrilim é um cântico, é uma música. Então nós precisamos desmistificar algumas coisas nas nossas cabeças, sabe, e entrar em um lugar de profundidade de adoração. Talvez se você tiver só para dizer, e a sua misericórdia dura para sempre, talvez diga, e se precisar repetir, repita. Às vezes a gente está atrás de coisas novas, pastor Marcos, uma nova revelação, uma nova palavra, amém? Eu creio que Deus tem sempre uma nova palavra, mas muitas vezes nós esquecemos de voltar aos fundamentos, o princípio das coisas, as palavras antigas, as veredas antigas. Queremos uma nova música, um novo músico. Quem é o músico do momento? Nós esquecemos de honrar algumas coisas do passado. Não estou dizendo ser saudosista. O que é saudosista? Aquela pessoa que tem saudade do passado. Tem, às vezes, eu gosto de Oséias de Paula, Jair Pires, Luiz de Carvalho, Irmãs Falavinhas. Eu ouço, e honro essas pessoas, honro porque eles pagaram um preço, para que muita coisa que está acontecendo hoje viesse a acontecer. Amém? Não tem nada de problema com o novo,
não tem nenhum problema com o novo, nós precisamos algumas vezes voltar aos fundamentos, voltar algumas coisas que serviram de pilar para nós chegarmos até aqui, amém? Como eu falei, se for preciso, algumas vezes você ficar repetindo, repita. Às vezes a nossa alma, ela é tão encralacrada, que ela não entende quando tu fala uma vez só. Quando eu falei se aquieta, às vezes ela não entende, ela quer ir e fazer. Você tem que falar se aquieta a alma, se aquieta dentro de mim. Quantas vezes, pastor Marco, eu passando por alguma aflição, por alguma batalha, eu tinha que falar, ei, se acalma dentro de mim, fica quieta, está tudo bem. Está tudo bem, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas. Ele continua no controle, o Senhor não perdeu o controle. A pandemia, ele estava no meio da pandemia também, ou nós achamos que Deus perdeu o controle porque veio um vírus. Não, ele não perdeu o controle, só que a nossa alma é tão agitada, nossa alma é tão agitada que ela quer saber, talvez não é para você saber, talvez não é para eu saber, é só para eu confiar, eu sei que vocês estão em uma série de mensagens sobre fé, e refletindo sobre esse tema, Deus me fez lembrar de alguns homens na palavra que são exemplos para nós. Mas antes de falar desses homens, eu quero falar que, para mim, fé, a palavra fé, ela está muito ligada à palavra renúncia. Particularmente para mim, fé e renúncia andam juntas. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Você não agrada a Deus sem renúncia, sem fé, perdão. Só que nós sabemos que fé, existem níveis de fé. Até mesmo os dons têm o dom da fé. Pastor, o que é isso? Todos nós temos fé, mas tem uma fé que é extraordinária. E para você alcançar, para você entrar nesses níveis de fé, você precisa ter níveis de renúncias também. Sabe, é muito bonito a gente ver a história dos heróis da fé, Hebreus 11, livros, tem muitos livros, Generais de Deus, os heróis da fé, tem um outro do Bill Johnson que é Momentos Decisivos. Só que quando você vai olhar a história desses homens, você vê que teve momentos na vida deles que para eles alcançarem um outro nível em Deus, para eles entrarem em outro patamar em Deus, para eles começarem a ver coisas sobrenaturais, eles precisaram renunciar a algumas coisas. Então a fé, ela está muito ligada à renúncia, E às vezes você vê algumas pessoas ou algumas coisas acontecendo, você vê, mas por que acontece com aquela pessoa, não acontece comigo? O porquê que aquela pessoa está em determinado lugar em Deus e eu não estou? Aí eu te pergunto, quais têm sido as tuas renúncias para você entrar no mais profundo no Senhor? Quais têm sido as tuas renúncias? E essa noite eu vim falar de fé, sim, mas eu vim falar de renúncias também. Sabe,
E às vezes, quando a gente pensa em renúncia, a primeira coisa que vem à cabeça eu preciso renunciar ao meu financeiro, eu preciso renunciar ao meu trabalho, eu preciso renunciar. Amém? Às vezes você precisa renunciar a algumas coisas. Eu precisei renunciar a uma carreira. Eu renunciei a uma carreira na área executiva. Só que para muitas pessoas, pastor Marcos, muitas vezes não é uma carreira, não é o financeiro. Muitas vezes, o que impede uma pessoa de avançar em fé, de ver o sobrenatural acontecer, de ser participante do que Deus está querendo fazer, muitas vezes não é nem o dinheiro, mas muitas vezes é a sua reputação. Sabe, às vezes você vê as pessoas renunciando tantas coisas, mas a sua reputação ela não deixa, sabe, não, a minha reputação não. A minha reputação não, ela está mais preocupada com a sua reputação do que com o seu caráter. Não, pastor, mas agora pensei que as duas coisas eram iguais. Pode me explicar o que é reputação? Reputação é aquilo que as pessoas pensam sobre você. Caráter é aquilo que você é. E às vezes você está mais preocupado em pensar, preocupado em o que as pessoas pensam sobre você, do que você realmente é. Deixa eu dar um exemplo, você ama a Deus, você acredita nos milagres, você acredita, sabe, na salvação, você acredita que Deus cura, que pode existir um milagre, só que na hora em que é para você orar por alguém, na hora que está lá, no teu trabalho, que você precisa orar por alguém, não posso, eu tenho uma reputação a zelar. Alguns chamam de vergonha. Alguns chamam de vergonha. Sabe, Deus está querendo fazer coisas extraordinárias, mas Ele precisa de homens e de mulheres extraordinários. Ele precisa de homens e mulheres que fazem renúncias extraordinárias. Sabe por quê? Porque é impossível você querer ver resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Como que você quer ver resultados diferentes, se você continua levando a mesma velha vida de sempre? Sabe, e além da renúncia estar muito ligada à fé, outra coisa que me chama muito a atenção é que às vezes as pessoas pensam assim, qual que é o contrário de fé? O contrário de fé é falta de fé. Mas eu digo que o contrário de fé é falta de atitudes de fé. Porque você ter fé e ficar sentado aqui, achando que tudo vai acontecer, não, Deus vai operar na vida do irmão. Não, Deus vai dar vitória. O contrário de fé é falta de atitudes de fé. Tem um cara na Bíblia que é conhecido como o pai da fé, e a ele foi imputado fé por justiça. O nome desse carinha se chama Abraham, ou mais conhecido como Abraão. Esse carinha, Abraão, pastor, não chama ele de carinha, eu chamo, eu leio ele, eu conheço, nunca tive com ele pessoalmente, mas eu sempre estou aqui vendo ele, falando com ele aqui e tal. Abraão, cara, foi assim, foi então, como é que foi lá, cara? Era um cara que morava muito longe, morava numa terra chamada de Ur, onde era dominado pelos caldeus. E os caldeus, queridos, eram povos pagãos, eram povos terríveis, adoravam Deus Lua, lá em Padan-Aram, onde o seu pai Tera vivia, era o centro da adoração.
a deus pagão. Acho que a deusa lua se chamava Nana, ou Naná. E um dia Abraão ouve uma voz e diz: Abraão, cara, sou eu Deus, eu quero fazer um negócio contigo, eu tenho um negócio para ti, Abraão, eu quero, cara, fazer de você sabe, todas as nações da terra vão ser abençoadas pela tua vida, então eu quero, sabe, fazer um povo através de você, eu quero revolucionar tudo, só que eu preciso que você saia aí do meio dessa galera. Eu preciso que você saia do meio desses deuses, eu preciso que você saia daí onde está o teu pai Tera, a tua mãe, teus irmãos, eu preciso que você saia daí, você precisa renunciar a essas coisas aí, Abraão, porque eu tenho um nível mais elevado para você viver, eu tenho um nível diferenciado, eu tenho algo para fazer contigo, Abraão, só que, cara, tira daí tuas coisas, porque aí não é o teu lugar. O que eu quero fazer contigo, não dá para fazer aí. E o que Abraão fez? Ensacou suas coisinhas, colocou numa malinha e juntou sua esposa, seu sobrinho, seus pertences ali, Ele renunciou. Seu pai Tera era um cara ricão, tinha altas cabeças de gado, era um cara que dominava aquele lugar, mas Abraão não quis saber, cara. Ele falou: Deus está falando que vai acontecer algo, que Ele tem algo para fazer na minha vida, então eu vou obedecer. E para eu entrar nesse nível que Deus falou, eu preciso renunciar. Então o pai da fé, ele está ligado diretamente à renúncia. Não se surpreenda, se assim como Deus pediu para Abraão sair daquele lugar, se Deus quiser pedir para você sair de determinados lugares aonde você tem andado, ou talvez não seja um lugar físico, mas seja um lugar no espírito, talvez você anda uma vida moribunda espiritual, e Ele quer te dar um chacoalhão, falar: ei, cara, eu quero fazer uns negócios contigo, mas você precisa acordar, você precisa renunciar essa vida de Netflix, você precisa renunciar essa vida de jogar bola, cara, 2, 3, 4 vezes por semana, cara, você precisa renunciar esse negócio de ir na igreja no domingo, mas, sei lá, no dia da semana, dar uma fumadinha tal, ou você, toma para dar uma esquentada, precisa renunciar isso aí, cara. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Ei, Deus é santo, Ele não mistura as coisas. E fé extraordinária precisa sim de renúncias extraordinárias. Eita. Porque, pastor, não dá para querer ver coisas diferentes sempre fazendo a mesma coisa. Não dá. E como falei, às vezes, talvez Deus não é nenhum lugar físico, não é trabalho, não, mas, cara, Deus quer tirar a tua reputação. Sabe, outra história que me chama muita atenção na Bíblia sobre fé, até, acho que é uma das únicas vezes em que Jesus fala sobre uma fé extraordinária, ou uma fé que Jesus nunca tinha visto sobre Israel, é a passagem do centurião, está lá em Mateus 8, tem em Lucas também, mesma passagem. O que é um centurião? Centurião é como se hoje fosse um tenente, coronel, um capitão, é um homem, centurião fala de centúria, de 100, né? Então era um militar romano, que ele era responsável por 100 homens,
Isso era um centurião. E aquele homem, ele tinha uma reputação, pastor. Por quê? Porque ele estava ligado a Roma. Ele estava ligado ao império. Provavelmente ele tinha divisas na sua farda, no seu elmo, na sua veste. Provavelmente ele tinha ali dizendo que ele era um centurião. Então ele tinha uma reputação, Gui. Ele era um centurião romano que cuidava de toda uma galera, todo um povo que estava lá em Israel. Só que de repente aconteceu algo que o título de centúria dele não podia fazer. Pastor Marcos, o seu servo caiu doente, o servo do centurião adoeceu, e aí as suas divisas, acho que a outra vez eu já falei sobre divisas aqui, sabe, os seus títulos, a sua posição, não podia fazer mais nada, porque o servo estava acamado, provavelmente era um escravo, alguém que trabalhava na sua casa. E o que aquele homem fez? E ele era um romano, vivendo entre um povo judeu. Os romanos, principalmente os militares, eram odiados pelos judeus. Que na sua grande maioria, não todos, alguns oprimiam os judeus, alguns, não todos. Cobravam os impostos, enfim. E o que aquele homem fez? Ele mandou os seus servos, ele ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus era um mestre. Então ele mandou os seus servos encontrar Jesus. Essa é a passagem de Lucas. A passagem de Mateus diz, a passagem de Lucas ela fala sobre 2 idas, na passagem de Mateus fala de uma ida só, em que o próprio centurião chegou a Jesus. Mas tanto um quanto o outro, mesmo se você envia, naquela época quando você enviava um servo, você enviava um mensageiro, também era um sinal de prostração, de submissão. Então diz que esse centurião, ele chega até Jesus e ele fala, meu servo está doente, meu servo está doente. Aí Jesus, vamos lá, galera, vamos lá, orar por ele, e esse centurião, e aí onde eu quero entrar contigo, sobre que talvez o que Deus queira mexer na tua vida é sobre a tua reputação, não no teu caráter. Esse centurião falou assim, Senhor, eu sou um homem também sujeito a ordens, eu dou ordens e sou sujeito a ordens também, e eu falo para o meu servo, vá, e ele vai, eu falo para o meu servo, vem, ele vem. Então, Senhor, eu estou aqui me submetendo à tua autoridade. Se o Senhor apenas der uma palavra para que o meu servo seja curado, eu creio que ele será curado. Talvez o que você esteja precisando para viver algo extraordinário é pegar a tua reputação e colocar ela no bolso. Jesus não está se importando se você é um grande empresário dessa cidade. Ele não está nem aí para o valor que você tem na tua conta. Ele não liga para isso. E Ele também não está nem aí se você, cara, é uma pessoa que trabalha em serviços gerais, se você limpa a casa de alguém, Ele está nem aí para a tua função. Ele quer saber aonde está o teu coração. Você tem prostrado o teu coração a Ele para viver coisas extraordinárias? Ou você tem deixado as tuas posições? Você tem deixado os valorzinhos lá da tua conta no final do mês ditar o que você vai fazer? Cara, sem renúncia. Desculpe o meu palavreado, eu geralmente prego mais exegeticamente, né, pastor? Uso uma boa homilética. Sou professor de homilética e de hermenêutica e exegese também. Não parece, mas eu sou. Não ri não, Gui.
Mas não adianta eu vir aqui de falar de palavras vazias, não que sejam palavras vazias, entende? Mas só falar de coisas que não sejam práticas. Nós estamos precisando nesses dias de coisas práticas. De não só passar, sabe, por aquele cara e falar, ai, coitado. Não vai mudar nada. Você falar coitado para alguém, não muda a realidade dela. Você ter dó, pena de alguém, eu quero trazer algo agora para você, não muda nada. Nossa, eu passei hoje pelo semáforo, passei hoje pela irmã Doquinha, tadinha, estava com um monte de sacola, tadinha, ela não tem um carro, meu amor, me deu uma dó dela. O que mudou na vida dela? Você ter dó de alguém, não muda nada. Agora existe algo que está lá em Tiago. Deixa eu abrir aqui. Tiago 2:12. Eu depois que descobri essa segunda parte, todo o versículo 12 para mim mudou a minha vida, mas a parte B de Tiago aqui, Tiago 2:12, amém? Tiago 2:12. Essa passagem aqui, pastor Marcos, ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida. Perdão, 13, queridos, 13, 12, é de cima. 2:13 diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Aí vem a frase que mudou a minha vida: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não é a pena, não é o dó, a misericórdia. E quando você fala sobre misericórdia, você fala de atos de misericórdia. Você fala de atos de justiça. E está totalmente ligado à renúncia. Sabe por quê? Mesmo nós, crentes em Jesus Cristo, nós estamos mais preocupados com o nosso umbigo, ou o que nós vamos ter de almoço, do que preocupados com os nossos irmãos. E nós olhamos e só sentimos dó deles. Nós não fazemos nada para mudar a situação. Eu sei que isso está fugindo um pouco do cerne da nossa mensagem hoje, que é fé extraordinária. Só que se nós precisamos falar de renúncia, nós precisamos mexer em algumas coisas dentro de você. Amor ao próximo também é renúncia. Misericórdia trata-se diretamente de renúncia. Para você alcançar um nível de fé, de ver as coisas acontecerem, há uma renúncia, precisa haver. Claro que é bom a gente ficar sentado, mudando de canal, assistindo o jogo, eu gosto. Agora, nesse exato momento, acho que meu time está jogando. Mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, cara, porque eu amo mais a Cristo do que eu amo o meu time. E olha que eu gosto daquele time. Eu amava meu trabalho. Trabalhei com o nosso irmão ali. Eu amava. Meu trabalho, eu pensei que eu nunca ia sair daquela empresa. Eu tinha muita regalia lá dentro, não conto para ninguém. Eu tinha muita regalia dentro da empresa, eu pensei, eu nunca mais vou sair daqui.
Deixa eu contar algo para vocês. Eu estava no melhor da minha fase dentro da empresa. Eu viajava muito, tudo pago pela empresa, ficava em bons hotéis. Nunca usei demasiado, hein? Sempre devolvi os dólares que eu pegava. Mas eu tinha liberdade, então eu podia viajar, mandava para o financeiro, eu preciso de tantos dólares para viajar, chegava o dia que tinha lá, eu viajava, voltava, trazia o troco, as notinhas. E eu estava voando, como diz por aí, né? Não era jogador caro, mas estava voando. E dando muito bem na empresa, e o pessoal gostava muito de mim, eu gostava muito da empresa. E aí a empresa foi vendida lá para São Paulo, o pessoal de São Paulo queria me levar, eu até trabalhei um tempo em São Paulo, alguns meses, aí os diretores de lá queriam me levar para São Paulo e tal. E eu estava indo muito bem, era um bom crente, era dizimista, ofertante, abençoava a vida de missionários fora. Só que chegou um belo dia, não lembro se eu estava dentro de um avião, onde que eu estava em casa, enfim, não lembro. Que minha vida tinha virado tanto uma rotina, que eu já não precisava mais de Deus para nada, Gui. Tudo que eu queria, meu cartão de crédito comprava. Era só ir lá e pip, pip. Quer um tênis novo? Pip. Quer viajar? Pip. Quer comer um restaurante caro? Pip. Tá com, né? Problema de saúde? Pip. Médico. E eu cheguei à conclusão de que eu tinha esquecido Deus. Eu tinha trocado Ele pelos meus afazeres, pelo meu trabalho, pelo meu nome, pela minha reputação. Eu já não tinha mais tempo para orar. E o pior de tudo, eu já não precisava mais dele. Eu já não precisava mais de Deus para a minha vida. E eu era um crente dentro da igreja. E quando eu falo de renúncias, eu cheguei um dia, eu falei assim, Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo, Deus? Eu não falo mais contigo, eu não dependo de ti mais para nada. Eu saio de manhã e volto à noite só na força do meu braço. Talvez você esteja na mesma situação, onde faz tempo que você não depende mais de nada de Deus. Porque a tua força, o teu cartão de crédito, a tua fama, ela resolve tudo para ti. Só que eu queria ir mais além. Eu queria viver níveis extraordinários de fé. Eu queria viver níveis extraordinários de milagres. Eu queria ver coisas sobrenaturais, porque um dia Deus tinha me prometido, que eu ia ver coisas sobrenaturais. E eu achava que as coisas sobrenaturais eram estar viajando para lá e para cá, ficando em bons hotéis. Então Deus falou, não existe forma de você entrar em níveis profundos comigo, sem renúncias. Você vai precisar começar a renunciar a algumas coisas, e Deus me deu um tempo, Ele falou, em 2 anos, você vai precisar tomar uma decisão. 2 anos Ele me deu.
E nesses 2 anos eu cresci muito, enfim. E os 2 anos chegaram. E eu recebi uma oferta de trabalho, dizendo assim: quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar? Fala um número. Fala um número, para você vir trabalhar com a gente aqui em São Paulo. Eu quero tua mesa, eu vou colocar uma mesa para você, aqui do lado da minha mesa. E naquele dia caiu minha ficha. Eu olhei, tinha dado 2 anos. E Deus falou exatamente assim comigo: você pode aceitar isso. Você vai ganhar muito dinheiro. Você vai vir aqui para São Paulo, você vai comer nos melhores restaurantes, você vai ser muito conhecido. E ele falou assim: você não vai desviar. Você não vai desviar. Porque eu conheço o teu caráter, eu conheço o teu coração, você não vai se desviar. Só que tem um porém. Existe algo que eu tenho para você, existe um lugar que se chama plenitude no Senhor. E eu tenho, e todas aquelas palavras que você recebeu durante todos os tempos, eu quero começar a cumprir essas palavras na tua vida. Só que para você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. E naquele dia eu entendi que a minha decisão se tratava de uma renúncia. Como eu falei, queridos, talvez você não vá desviar. Talvez você não vá voltar para a velha vida mundana. Mas alguns níveis em que Deus quer te levar, você vai precisar fazer certas renúncias. Sabe aquelas palavras que foram profetizadas sobre a sua vida? Sabe, palavras que foram liberadas, talvez quando você ainda era novo, lá na congregação do bairro Jocaboca, não sei aonde, que nem diz o pastor Casas, a irmã Rita Cabelo de Fogo, chegou sapateando na tua frente e te entregou uma palavra. E se passaram 20 anos, 10 anos, 15 anos, e essa palavra não aconteceu, essa palavra não se realizou, e você achou que a irmã Rita Cabelo de Fogo estava doida, assim como eu. Uma vez eu falei para uma professora minha assim, lá nos Estados Unidos, ela falou: Fábio, qual é o teu chamado? Eu falei: cara, eu não sei qual é o meu chamado, eu só sei que eu não quero ser pastor. Eu falei: eu posso até ser missionário lá na África. Eu falei que missionário passa fome, mas não passa raiva. Pastor passa muito aperto e trabalho. Eu sou de uma família que tem 8 pastores. Então eu sei do que eu estava falando. Eu falei: Tina, minha professora de inglês, eu falei: eu não quero ser pastor, Tina. Ela: ok. Só que na época eu me batia, não renunciava, queria ser qualquer coisa na igreja, menos pastor, fazia de tudo, mas não queria saber de microfone. E aí um dia ela me chamou, ela falou: Fábio, talvez o que está faltando na tua vida para você ser pleno em Deus, é você justamente aquilo que você rechaça, aquilo que você não quer que aconteça na tua vida, é exatamente o que Deus está querendo fazer. Ela falou: você precisa tirar esse pino, sabe? Tirar esse lacre que você colocou nesse chamado, para que Deus possa operar na tua vida. Aí eu: não, pastoreio não. Renúncias. Renúncia. Gui, quantas renúncias você tem feito, Gui, para viver o que você tem vivido? Quantas renúncias? Palavras, imagina, que foram liberadas sobre a tua vida quando você era um pequeno Guizinho, com um ukulele. Como? Só o violão cresceu, tu continua do mesmo tamanho.
Quantos anos se passaram, você lá naquela fábrica, trabalhando atrás daqueles teares lá, suando que nem e Deus, é a minha palavra, Deus. Para você viver o que você está vivendo hoje, quantas renúncias não precisaram ser feitas? Para você ver coisas que você tem visto nesse Brasil afora, quantas renúncias você não precisou fazer? Para o teu nível de fé aumentar, para você ter uma fé extraordinária, quantas renúncias você não precisou fazer, Gui? Sabe, Deus está nos chamando nesse tempo, queridos, meu Deus, a dar uma resposta aos céus. Porque assim como diz o apóstolo Luiz Hermínio, o céu, Pedro, né? Pedro? Tu não tem 10 nomes? Como que é o teu segundo nome? Bandeira. Não, mas quem é Pedro Paulo? Tu é Pedro Paulo? Ah, Pedro, vocês são parecidos, Pedro Paulo. Antônio e Pedro Paulo. Ah, é. Acho que a felicidade está empatada ali. Sabe, Pedro Paulo, muitas vezes o que nos paralisa de nós vivermos essas coisas é o medo. Como vai ser? Como vai acontecer? Como vai ser? Como que isso vai acontecer? Quando Deus fala, Ele não pede para você questionar. Ele não pede para você questionar. Abraão questionou, Deus, mas como que vai ser? Eu não sei, eu estou aqui no meio da terra do meu pai, está aqui, Tera, um cara importante aqui na região, tem a melhor malharia, né, melhor malharia aqui da região de Tera, Brusque, Barra, Ilhota. Meu pai é poderoso. Eu não sei o que vai acontecer. Não. Abraão não fez esse questionamento. Como o pastor Casa sempre fala, uma vez, muitos anos atrás, eu sentei na frente dele, ele fez um desenho para mim. Ele falou, filho, fé é como um homem em cima de um trampolim, e ele foi desenhando. E esse trampolim é muito alto. E lá embaixo tem uma piscina. Lá embaixo tem uma piscina. E esse homem olha, e ele não consegue ver se essa piscina tem água ou não. O que vai diferenciar um homem de fé e alguém que não tem fé, é que o homem que tem fé, ele acredita nas palavras do Senhor. Um homem que tem fé, ele acredita no que Deus lhe prometeu. Um homem que tem fé, ele acredita que se ele pular, aquela piscina vai estar cheia de água. Ele não vê o fundo. Então a diferença de um homem de fé, é um homem que crê naquilo que o Senhor lhe prometeu. Um homem que olha para as coisas, mesmo ele não conseguindo ver, ele sabe que aquela piscina vai estar cheia. E ele pula. Um homem, e quando eu falo um homem, estou falando do gênero humano, ok? Homem, mulher. Ele pula. Mesmo não sabendo, mesmo não vendo se tem água ou não. E ele vai descendo. E sabe o que é esse barulhinho? Esse foi eu que inventei, não foi o pastor Casas não. Esse foi eu inventei agora. Download celestial. Obrigado, Jesus. Esse barulhinho é o processo. É o processo que muitas vezes gera uma incerteza, gera aquele friozinho na barriga. Ai, agora eu pulei. Ai, agora. E agora eu pulei do trampolim, já não tenho mais a segurança do trampolim. Eu estou pulando.
E o frio na barriga, e agora? E como será o mês que vem? Será que vai ter carne o mês que vem ou não? Ou será que vai ser só arroz com ovo? E ai meu Deus do céu, E quando ele chega lá embaixo, ele chega lá e ele vê que a piscina está cheia d'água. E ele dá um dos melhores mergulhos da vida dele naquela piscina. E sobe. Mas ele só vai poder dar esse mergulho, um homem e uma mulher de fé. Ele só vai poder dar esse mergulho, irmã, se ele pular do trampolim. Enquanto ficar lá em cima do trampolim, esperando saber se vai ter água ou não. Ei, tem água aí! Ei, os bombeiros já encheram! Alguém vê se tem água. Nunca vai desfrutar do mergulho nas coisas do Senhor. Você deixar o trampolim exige fé, mas também exige renúncia de segurança. E às vezes o que está te segurando é a segurança que você tem naquilo que você acha que você é, na tua reputação. Você não viu um milagre ainda, porque você não orou por esse milagre. Você não saiu no meio do banco ou lá na onde, em nome de Jesus seja curado. Pastor, eu já fiz isso e não foi. Daí a responsabilidade não é tua, a responsabilidade de curar é de Deus. E a pessoa não foi curada, pastor, e agora o que eu faço? Não faz nada, tu orou? A responsabilidade é tua? Não. Pastor, é tu que cura? Eu curo? Pedro Paulo cura? Quem cura? Mas de quem é a responsabilidade de orar pela cura? E ela só vai acontecer se nós, Deus, eis-me aqui. Deus, eu estou meio apertado aqui, eu estou meio com medo, eu não sei se o Senhor vai curar ou não. Mas eu vou lá orar. Cara, tu rompeu. E se não for curado, pastor, a responsabilidade não é tua. E se for curada, pastor, aleluia, glória de Deus. A responsabilidade também não é tua, é dele. Mas a tua responsabilidade é ir lá, e orar, e abençoar, sabe, em ter atos de misericórdia, sabe, e proclamar o evangelho, e ter uma fé sobrenatural, uma fé extraordinária. Cara, eu sinto que Deus está chamando essa igreja para romper, pastor. Meu, isso agora. Aline, tu está andando no corredor aí, Ricardo. Deus está chamando essa igreja para romper em algumas coisas. Romper em algumas coisas cara, que estavam enraizadas. E, cara, Deus quer romper, acontecer coisas, de pessoas serem curadas. De haver curas nessa casa. Pô, Deus está... Não, fica de pé, em nome de Jesus. Fica de pé. Uau. Não perde o manto aí não, querido. Fica no espírito de oração aí. Uma coisa que a minha esposa me fala, e eu aprendi isso com ela fala assim, amor, Deus sempre quer fazer. Deus sempre quer fazer. Aí eu te pergunto, mas eu e você estamos dispostos a ser usados por Deus para Ele fazer? Ou você acha que Deus vai descer agora numa nuvem de glória, assim, e chegar aqui, estacionar a sua nuvem, engatar a marcha, puxar o freio de mão, e sair fazendo as coisas por aí? Não, Ele quer usar você e eu, para que a sua glória seja manifesta. Deus não é um velhinho de cajado, igual o bonequinho lá do São Paulo, não, que ele é São Pedro, né, não, São Paulo, ele não é aquele velhinho de barba, sabe, e cabelinho assim, que anda com cajadinho, não, Deus é imanente, Ele é transcendente, Ele é onipresente, Ele está aqui nessa noite, mas Ele quer se manifestar através de mim, de você.
quer se manifestar através de mim e de você. Ele precisa de mim e de você? Não! Não, Deus não precisa de mim e de você, mas Ele quer se manifestar através de mim e de você. Senão Ele não tinha mandado Jesus, o nosso irmão mais velho, de carne e osso, vir na terra, tocava pessoas, curava, vinha um cego, ele cuspia, passava no olho do cego, o cego era curado. Vinha uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, e ele tocava e a mulher era curada. E Ele deixou isso para nós fazermos. Pedro e João indo para o templo, um coxo lá pedindo esmolinha, me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Aí, sabe o que tem acontecido? Olha só, Pedro e João falaram nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos, levanta e anda. E sabe o que tem acontecido? Nós temos muito prata e ouro, Aline. Enquanto é para nós impartirmos o nosso coração, impartimos, sabe, uma coisa extraordinária, um sobrenatural. Vem aqui, dá um abraço, Deus vai te curar, cara. Deus vai te libertar. Não, nós falamos, pega aqui, pega aqui um dinheirinho aqui, vai lá, Ele não quer dinheiro, cara. Ele só se esconde atrás do dinheiro. Eles querem um Jesus vivo, eles querem um milagre, eles querem viver o que você vive. E viver o que você vive, não pense que o cara quer andar de Peugeot 2008, de Mercedes, não, ele quer ter uma vida igual a tua. Marido de uma só mulher, esposa de um só marido, filhos que amam o Senhor, filhos que amam seus pais. Nós vamos orar. Deus me deu uma direção para nós orarmos nessa noite por coisas que vão acontecer nessa igreja. Um mover sobrenatural do Senhor. Eu não sei se eu falei aqui da outra vez que eu tive, mas sobre os avivamentos que aconteceram no decorrer da história. Os avivamentos começaram em lugares muito pequenos, que hoje nós conhecemos, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento de Pensacola, tem o avivamento dos últimos anos no Canadá, mas a grande maioria dos avivamentos começaram em lugares pequenos. Só começaram com pessoas cheias de fome e sede por Ele, cheias de amor e de misericórdia. Nessa noite Deus está dando uma direção para nós orarmos por pessoas que precisam, sabe, que Deus já há muito tempo está falando, que tem queimado algo dentro do seu coração, e elas precisam fazer certas renúncias para viver coisas extraordinárias no Senhor. Sabe, palavras que foram liberadas sobre a tua vida há muitos anos atrás e elas não aconteceram ainda. Deus está querendo liberar sobre essa igreja nessa noite um destravar, não por causa que eu estou aqui, mas porque é um tempo para essa igreja, amém? Estou somente sendo usado para isso acontecer, mas poderia ser outra pessoa, amém? Não sou eu, não é o Gui, é o tempo, está entendendo? Amém? Gostaria que você fechasse os teus olhos e ficasse no espírito de oração. Não tire toda a expectativa de mim. Tire toda a expectativa de mim. Você começasse a lembrar de palavras que você recebeu. Palavras que essa comunidade de fé recebeu. Sobre coisas, sobre milagres. Sobre dons. Eu sei que Deus está falando no coração de algumas pessoas.
Deus está falando, lembrando de você de palavras que há muito tempo foram liberadas. E Ele quer reativar isso, Ele quer que você volte a sonhar com isso, Ele quer que você volte a viver com isso, viver isso. Ele quer que essa igreja volte a viver as coisas que foram liberadas para essa igreja. Eu gostaria que você começasse a orar, querido. Deus me chamou. Pedindo para que Deus venha reavivar o teu coração. Venha te trazer à memória aquilo que te traz esperança. Me convidou para nele confiar. Sabe o que os céus está esperando? É uma resposta sua. Minha vida é oferta em seu altar. O céu, ele não responde perguntas, ele responde a tua resposta. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz.